gravando um vídeo sobre a minha opinião nessa questão desse calor que tem atualmente. As pessoas sempre atribuem esse excesso de calor a problemas climáticos, é emergência climática. A culpa é do ser humano. Será que a culpa é do ser humano mesmo? Bem, podemos até dizer de uma certa forma que a culpa também é do ser humano. Não que o ser humano seja realmente o responsável por tudo isso que acontece na natureza. Mas a culpa, podemos dizer que é em grande parte ao ser humano. Por quê? Porque durante o processo de urbanização da cidade grande, os homens cortam muitas árvores e enchem de concreto. Muito cimento, pouca vegetação. E uma coisa a gente tem que realmente concordar: quanto mais a cidade é arborizada, mais fresca ela é. Quanto mais vegetação, quanto mais árvore o bairro tem, menos quente ele é. Eu estou gravando esse vídeo caminhando pelo bairro de Maria Paula, em Niterói. Aqui dá para ver que é um bairro com bastante comércio. Aqui tem muito concreto, mas também, em compensação, aqui tem muita árvore. As pessoas querem construir suas casas escavando a natureza, tirando barranco, retirando árvores. Até parece que tirar árvore é sinônimo de evolução. As pessoas que reclamam desse calor deveriam pensar mais no verde. Parece até que a maioria das pessoas não liga para o verde. Mas por que será que existe a árvore, a vegetação? Ela existe para quê? É a vegetação que traz o equilíbrio para as regiões urbanas. Atualmente, o bairro considerado mais quente na capital, na cidade do Rio de Janeiro, o bairro considerado mais quente é Irajá. Irajá é o mais quente por quê? Porque tem pouca árvore e tem muito cimento. Quase não tem árvore, quase não tem natureza. É só concreto, é só cimento, é só prédio. De repente você pode achar que quanto menos cimento, quanto menos árvore, a pessoa pode achar que quanto mais árvore, mais está atrapalhando o desenvolvimento. Tem que tirar as árvores e botar mais prédio. De repente você pode achar assim: quanto menos mato e mais prédio, mais a cidade evolui. Só que na verdade não. É justamente o contrário. As cidades precisam das áreas verdes. Elas é que proporcionam o equilíbrio climático. Tem gente que acha que essa relva aqui, por exemplo, é uma coisa que enfeia a cidade. Na verdade, o que enfeia a cidade é o lixo que o pessoal joga em cima da relva. Essa graminha que acompanha a rua, tem muito lixo. O povo deveria largar menos lixo, poluir menos os rios, preservar mais as árvores, que aí a cidade não seria tão quente. Essa região aqui, por exemplo, é uma região com bastante prédio, bastante casa.
bastante comércio, mas aqui também tem muita vegetação, aqui tem muita árvore. Quanto mais árvore, quanto mais verde, mais fresco o bairro é. Olha quanta vegetação. Tem gente que acha isso feio, mas isso ajuda a cidade a não ficar muito quente. Isso aqui é essencial para o equilíbrio urbano. O bairro de Maria Paula é um bom exemplo de como os bairros devem ser para preservar o equilíbrio ambiental. Olha só quanto verde. Tem casas bonitas no alto, tem comércio, tem indústria, tem tudo. Mas o verde foi preservado, majoritariamente. E eu, como um bom conhecedor da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, eu posso facilmente reconhecer quais são as regiões melhores ou piores em termos de vegetação e arborização. A região de Guaratiba, na capital, é péssima. O pessoal pega uma região que não deveria retirar o verde, eles retiram o verde para poder criar bairros, para poder criar residência. Depois fica aquele lugar majoritariamente feito de lama. E uma região de Guaratiba, muito lugar lá que é quente demais. É só lama e concreto. Porque infelizmente algumas pessoas acham que tirar o verde significa crescimento e evolução. Então você que está assistindo esse vídeo agora, olha bem em volta. De repente você pensa assim, meu bairro é muito quente. Aí quando eu vou na casa de fulano, um amigo, parente, não é tão quente quanto onde eu moro. Mas onde você mora é assim? Ó, vegetação preservada na maioria dos espaços. Aí atualmente, dezembro de 2025, fazendo essa temperatura média de 37 graus, 38, o pessoal não aguenta. Mas às vezes, se o pessoal puder, eles tiram a árvore, tiram o verde que tem em volta, para botar cimento, fazer condomínio. Na verdade, não deveriam fazer isso. Existem certas regiões, certos lugares que não deveria ter casa. O povo é teimoso. Tem lugares que não deveria nem ter casa. A pessoa que está com aquela falsa sensação de estar melhorando de vida, ela vai morar num lugar que é tipo assim, condomínio de prédio bonitinho. Ah, um condomínio bonito, isso aqui que é um lugar bom de morar. Mas às vezes o pessoal, para construir um condomínio, eles tiram a vegetação, tira a árvore, tira tudo. Aí alguns lugares que tinham encostas verdes de morro, tiraram tudo para fazer condomínio, bairro, fazer casa. Tem lugares que não deveria ter casa nenhuma, mas tem porque o povo é teimoso. E atualmente reclamam que essa temperatura está forte, tem gente passando mal de tanto calor. Nesse sentido, a culpa é do ser humano mesmo. A culpa é do ser humano, porque o ser humano cria residência, cria condomínio em lugares que não deveria ter esse tipo de coisa. E isso também contribui muito para o aumento da temperatura.
Eu fazendo esse vídeo aqui enquanto estou caminhando por Maria Paula. O bairro aqui é fresquinho, não é quente. Tem localidades que você não aguenta andar na rua, de tão quente. Porque aí você acha assim, parece que uns bairros são mais quentes que outros. Parece não, alguns bairros são mais quentes que outros mesmo. Manter o maior número possível de árvore e vegetação é fundamental para os bairros não serem muito quentes. Por isso que no Rio de Janeiro, na capital, a região de Jacarepaguá é valorizada. A região de Jacarepaguá é uma região onde você vê condomínios misturados com natureza. E aqui em Niterói, essa região onde eu tô, a região de Pendotiba, uma região muito valorizada, porque Pendotiba também tem muito condomínio, mas tem muito verde também, ó. Em todo o caminho que eu faço, bastante árvore, vegetação, plantas, as encostas verdes, os morros verdes ao redor, tudo isso é necessário. Essa região de Pendotiba aqui, Maria Paula, Vila União, Vila Progresso, que é mais para baixo. Às vezes você passa assim e vê o verde assim, ó. Ah, uma árvore feia, essa árvore é mato. Tinha que tirar porque é feia, essa árvore é mato. Ela é necessária também. Essa árvore que às vezes tem um aspecto feio, não é bonito, ela é necessária também para o equilíbrio da natureza. É por essas e outras que essa região aqui de Pendotiba é uma região valorizada. Muita casa bonita, muito condomínio, muito comércio, muito serviço moderno, mas também tem muito verde preservado. Quando você estiver passando por uma região que tem poucas casas e tem mais sítios e árvores e verde, essas regiões é que são as melhores para fugir do calor. Com esse tempo que está fazendo, muita gente não consegue nem caminhar direito. As pessoas mais velhas, se saírem para andar a pé, para fazer uma caminhada, acaba se tornando uma caminhada prejudicial. E até na TV e nos jornais, quando faz a recomendação, diz: evite caminhar no horário que tem mais sol, de 10 da manhã às 5 da tarde. Caminhar nesse horário é ruim quando você mora num lugar que não tem equilíbrio climático, não tem muito verde, não tem árvore, não tem vegetação suficiente. Mas nesse bairro aqui onde eu estou andando, aqui a temperatura está ótima, até para fazer caminhada. Caminhar faz bem para a saúde. É um dos melhores exercícios que existe. A caminhada. Simplesmente você andar, caminhar. Eu que sou nascido e criado em Niterói, na minha opinião, a região de Pendotiba é a melhor região do município de Niterói. Melhor região. Tem casa, tem sítio, tem árvore, tem vegetação, tem morros, encostas. Tudo convivendo, lado a lado. Com a fileira de coqueiro na faixa central, no canteiro central da pista. Às vezes o governante tira a fileira de árvores para colocar poste.
melhor do que ter uma sequência de postes de luz no canteiro central é ter uma sequência de coqueiros como essa aqui. Aqui nessa região você faz a sua caminhada, cuida da sua saúde, é uma distração, um exercício, está cuidando do corpo, da mente e não está se esforçando demais, porque é um bairro que não é muito quente. Quem dera que a maioria dos bairros fosse assim. Mas não. Você pega municípios como São Gonçalo ou Duque de Caxias, tem lugares que não tem uma árvore. Tem bairros que você não acha árvore ao longo do caminho. Você acha assim, capim alto. Todo bairro deveria ter um aspecto arborizado assim, tipo esse, ó. Mas você pega, por exemplo, a região de Santa Isabel e São Gonçalo. A região de Santa Isabel, você não vê. Você não vê isso aqui. Não vê um monte de árvore, de vegetação, de encostas verdes, convivendo com o urbanismo, com as construções. Agora eu já saí da região de Maria Paula e já estou na região do bairro de Vila Progresso, que na minha opinião é um dos melhores de Niterói. Eu sou nascido e criado no bairro do Fonseca, em Niterói, mas Fonseca não é arborizado, não é verde como essa região aqui. Essa região é bem verde, eu gosto de lugar assim. Fonseca já é mais quente, é muito prédio, muito concreto, muito cimento. E não é verde igual aqui. Só que lugarzinho agradável, que aspecto agradável. Vila Progresso também é um bairro fresco. Eu estou caminhando aqui tranquilamente. Ó. Infelizmente, apesar de ser um bairro verde, tem muito sujeira, muito lixo, muita sacola plástica na rua. Porque o povo é majoritariamente mal educado. Eles não se preocupam em preservar, eles apenas vão jogando lixo, pensar a prefeitura que tem que se virar. O gari é pago para isso, para colher o lixo. Mas isso está errado, esse pensamento. A pessoa que não se esforça em preservar, ela não pode nem reclamar, nem cobrar nada. Esse é o meu vídeo opinião sobre a questão climática, pelo menos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não dá para eu falando e fazendo a filmagem direta continuamente, porque a luz do sol atrapalha a filmagem. Mas eu faço questão de mostrar o quanto esse lugar é bem verde, ó. Isso aqui é ótimo para a cidade, é ótimo para o desenvolvimento da nossa saúde e do nosso bem-estar. Aqui nesse trecho tem um valão acompanhando a rua. Mas a gente nem sente muito o impacto da presença desse valão, justamente porque aqui é arborizado. É óbvio que o aumento da temperatura, o calor, essa coisa das pessoas estarem passando mal por conta do calor, claro que isso não é só culpa do ser humano. Isso daí é uma coisa da natureza.
não é só culpa do ser humano, mas o ser humano contribui para as cidades ficarem muito quentes a partir do momento em que começa a tirar a vegetação, tirar a árvore, não arboriza, não planta nada, só tira. E só concreto, só cimento, só condomínio, só casa. Quanto mais cimento, mais quente. É por isso que quando você mora num lugar, ou você está num lugar que não tem quintal, não tem gramado, não tem quintal, só tem cimento, só tem um chão de concreto. Uma das maneiras melhores que tem para você refrescar o ambiente numa casa que o quintal é cimentado é justamente jogando água no cimento. Porque o cimento o sol vai esquentando o cimento, vai ficando muito quente. Mas quando você joga a água no chão, o chão de cimento, aí a umidade aumenta e favorece para refrescar o ambiente. Já ouvi pessoas me dizendo que isso era bobagem, que não adianta nada ficar jogando água, que não adianta de nada para refrescar. Adianta porque o chão de cimento, ele retém o calor. Eu mesmo, lá onde eu moro, tem uma parte do quintal que é cimento, é só concreto. E quando joga água no cimento, quando joga água nesse concreto no chão, aumenta a umidade e refresca o ambiente. Mas se fosse uma área majoritariamente assim, não teria esse problema. Olha só que área agradável. Eu estou caminhando esse tempo todo e o calor não me incomoda nem um pouco. Dá para saber que está calor, eu sei que está calor, mas o calor não me incomoda. Por quê? Região arborizada, bastante verde. Por que você acha que existe a árvore e existe o verde? Justamente para isso, para proporcionar o equilíbrio. Eu sou Ney Rosa, caminhando aqui de Maria Paula até Vila Progresso, na melhor região do município de Niterói. E esse é o meu vídeo opinião a respeito desse tema, desse calor que está fazendo. É culpa do ser humano? É da natureza? O que que é? Óbvio que é da natureza, nenhum ser humano controla totalmente o clima. Mas o homem ajuda as cidades ficarem mais quentes se não se preocupam em manter um lugar assim, arborizado desse jeito. Ó. Se você tem uma árvore no seu quintal, não tire ela. Tem gente que eu vou tirar a árvore para fazer mais um cômodo. Não faça isso. Sua casa vai ficar mais quente. Esse verde aqui é necessário. É tão necessário que, como eu já disse, tem um valão ali no canto, mas nem incomoda, não tem cheiro ruim, não tem nada. O equilíbrio que a natureza proporciona nesse lugar arborizado é ótimo. O calor é coisa da natureza, não é só culpa do homem, mas nós podemos fazer a nossa parte, não derrubando árvore para ficar enchendo de cimento. Vamos cuidar do lugar onde a gente mora, para depois não precisar ficar dizendo que a culpa é só da prefeitura ou do governo.